vai aumentar. Vamos juntos descobrir um novo mundo, vamos curtir. Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso quadro Notícia Animal, onde eu trago sempre para vocês muitas informações, muitas novidades, muitas curiosidades sobre os animais, sobre plantas, sobre lugares lindos do mundo todo e sobre tudo que está rolando por aí referente à natureza. E vamos lá para a primeira notícia. Na natureza, muitos animais se ajudam. Isso é relativamente comum, inclusive com espécies diferentes. Essas interações são chamadas na biologia de relações ecológicas. Agora, essas interações podem trazer benefícios ou não para as espécies envolvidas. Muitas vezes, traz algum benefício apenas para uma das espécies. Um bom exemplo é a interação entre grandes mamíferos herbívoros e algumas espécies de aves. Essas aves retiram parasitas, por exemplo, carrapatos e moscas, livrando rinocerontes, zebras, hipopótamos, capivaras e até bois e cavalos desses pequenos animais indesejados. Os pássaros conseguem alimento e esses mamíferos ficam livres dos parasitas. Quando existe essa cooperação entre duas espécies diferentes, trazendo benefícios para as duas, nós chamamos de protocooperação. Eles se ajudam, mas não são dependentes um do outro para sobreviver. No mundo todo existem várias espécies de aves que fazem isso. Na África, na Ásia e também no Brasil. Em muitas regiões do continente africano, uma ave, talvez a mais famosa entre todas elas, que faz essa interação com grandes mamíferos é a búfaga, chamada também de pica-boi. Mas a búfaga não é tão boazinha assim. Tudo bem, ela retira lá os carrapatos, fica em cima do búfalo, do elefante, da girafa, tirando esses bichinhos que machucam os animais. Mas, além de comer esses bichinhos, ela acaba também sugando o sangue dos animais, aproveitando a ferida que está aberta lá no bicho, tal, na girafa, e acaba se alimentando de sangue também, abrindo mais a ferida. Por isso, muitas vezes, ela é considerada uma ave vampira. Eu fiz um vídeo sobre a búfaga e outras aves vampiras, e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Uma ave brasileira que é ótima para capturar parasitas nos animais é o gavião carrapateiro. Ele retira esses bichinhos de capivaras, antas e de muitos animais domésticos. Por isso mesmo que recebeu o nome popular de carrapateiro. Outra caçadora de parasitas é o suiriri cavaleiro, que além desse nome popular também é chamado de bentivi carrapateiro, bentivi do gado e monta-cavalo, entre outros nomes. E realmente ele adora ficar em cima dos animais procurando os parasitas. Existem muitas outras espécies de aves que fazem essa interação com outros animais. E uma delas é bem comum aqui no Brasil e em várias regiões do mundo. E eu acho que você já viu essa ave por aí. É a garça vaqueira. Ela também é chamada de garça carrapateira ou garça boiadeira. Na verdade, ela é uma espécie africana. Não se sabe ao certo como essa espécie chegou ao continente americano. Mas aqui ela aproveita a companhia de animais selvagens e domésticos para caçar os parasitas que muitas vezes estão nesses bichos. E os insetos que são espantados por eles no momento de pastar, como grilos, gafanhotos, libélulas, moscas e besouros. E claro que na África, que é sua casa, ela acompanha os búfalos, hipopótamos, elefantes e rinocerontes. durante um safari no Parque Nacional de Nairobi, no Quênia,
um fotógrafo flagrou o exato momento que uma garça vaqueira levou um jato de xixi de um rinoceronte. Apesar do jato de urina desagradável, a ave continuou seguindo o enorme rinoceronte, provavelmente sem se incomodar com um pouco de umidade dessa chuva diferente. Tanto machos como fêmeas de rinocerontes urinam para trás. Isso é normal por causa da anatomia desse animal. Muitas vezes, esse jato de xixi chega até 5 metros de distância. O jato possante de urina é usado para demarcar seu território e para impressionar seus parceiros, o que realmente chama bastante atenção. Essa parceria entre esses dois animais é muito importante. Além de retirar os parasitas que eu falei até agora, a garça sai voando e gritando se um predador se aproxima. Então, se um rinoceronte, um búfalo, um animal está ali pastando sem perceber a chegada de um leão, de hienas, a garça no alto, em cima desse bicho, percebe melhor e sai gritando, avisando esses animais. Eu espero que esse jato de xixi não tenha atrapalhado essa importante amizade entre o rinoceronte e a garça. Devolver um animal para a natureza é sempre muito importante e emocionante. Então, às vezes o animal é recuperado, se ele está machucado, ou é retirado de algum traficante, algum caçador de animais e volta para a natureza, para a liberdade, é sempre muito legal. E foi o que aconteceu com uma ave em Florianópolis, em Santa Catarina, uma espécie chamada trinta-réis boreal. Além de muito bonita e curiosa, essa ave é bastante viajada. Os técnicos que trabalharam no resgate e recuperação do animal observaram que ela estava com uma anilha de identificação do United States Geological Survey, o que significa que ela voou dos Estados Unidos para Santa Catarina. O trinta-réis boreal mede de 33 a 38 centímetros de comprimento, pesa em média 136 gramas e possui uma envergadura de asas de 80 centímetros. Eles vivem em bandos, costumam descansar nas praias. Se reúnem também quando encontram cardumes de peixes. Costumam pairar no ar durante algum tempo, mergulhando em seguida para capturar esses peixes. Também capturam pequenos camarões e caranguejos. Caso algum dia você encontre uma ave com uma anilha de identificação, que é o anel de metal na perninha dela, ou de plástico, às vezes é usado na perninha, no tarso desse animal, ou outro bicho, por exemplo uma tartaruga marinha com uma identificação, uma plaquinha com uma numeração, avise o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, ou o IBAMA, ou a Polícia Ambiental, ou o Corpo de Bombeiros. Isso é muito importante para o estudo dessa espécie, desses animais. Vamos lá para a próxima notícia. Você sabia que no Japão é muito mais barato comprar um leão do que algumas espécies de gatos domésticos com pedigree? Mas vamos lá. O comércio de animais selvagens é bastante restrito no Japão. Então não é qualquer pessoa que pode sair comprando bichos. Mas algumas pessoas da Associação Japonesa de Zoológicos e Aquários podem vender e trocar animais excedentes, animais que estão sobrando nos zoológicos. Claro que todos querem ursos polares ou pandas, por exemplo. Mas leões acabam sobrando em muitos parques e zoológicos. Um veterano comprador de animais selvagens chamado Tsuyoshi Shirawa disse em uma entrevista que no passado todo zoológico queria leões, mas hoje eles são muito comuns. Além disso, eles atraem as pessoas quando são filhotes, mas quando se tornam jovens e depois adultos, os problemas começam. Shirawa diz que um leão pode custar apenas 100 mil ienes, o equivalente a aproximadamente 800 euros ou 960 dólares.
E muitos zoológicos dão de graça os felinos para outros zoológicos e parques. Só como comparação, um gatinho com pedigree costuma custar o dobro desse valor. Leões são fáceis de reproduzir em cativeiro. Eu já vi isso trabalhando no zoológico. E depois que crescem, eles comem bastante e a carne no Japão é muito cara. Outro problema é que os machos, quando se tornam adultos, costumam brigar para conquistar seus espaços e suas fêmeas. E os zoológicos precisam separá-los em outros locais, outros espaços maiores. Ou seja, o zoológico tem que ser muito grande. Também hoje no Japão as pessoas têm menos filhos. Inclusive o número populacional caiu. No ano de 2009 eram 128 milhões de pessoas e hoje tem perto de 126 milhões. E são as crianças e os jovens que mais gostam de passear nos parques de animais e nos zoológicos. E outra observação importante é que hoje em dia existem muitas opções de diversão. Os jovens e as crianças gostam bastante de jogos online, de diversões, de brincadeiras ligadas à tecnologia. E muitas vezes passeios em parques, em zoológicos, caíram muito. Eu sei que muitos zoológicos no mundo todo estão passando por dificuldades, com a queda de público e de renda. E vamos lá para a nossa dica de filme. Acho que todo mundo conhece. Zubumafu, que era ótimo, né? Uma série infantil que foi produzida nos Estados Unidos e no Canadá. E originalmente ela foi exibida entre 25 de janeiro de 1999, já há bastante tempo, até 21 de novembro de 2001. Em cada episódio, os irmãos Chris e Martin Kret chamam por Zubumafu ou Zubu, que é um lêmure de verdade. Ele aparece pulando em um campo e vai ao encontro dos amigos. Quando o lêmure chega à conexão animal, os irmãos Kret lhe oferecem um lanche, geralmente algum alimento apropriado para os lêmures, como algumas frutas, por exemplo. Vamos lá? Então o verdadeiro lêmure arrota, pede desculpas e depois gira em uma plataforma, gritando Zubumafu! Aí ele se torna um fantoche de lêmure, que fala muito. Eu vi um hoje. Cada episódio tem um tema central sobre algum animal. São muitas cenas com bichos de verdade e várias músicas bem legais. A série teve 2 temporadas, com 40 episódios na primeira temporada e 25 episódios na segunda. O lêmure verdadeiro que interpretava o Zubumafu se chamava Jovian. Ele vivia no Duck Lemuri Center. Jovian morreu aos 20 anos de idade no dia 10 de novembro de 2014. Quem? Quem? E é isso aí. Esse foi o Notícia Animal de hoje. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitas novidades bem curiosas como essa para você. Tchau, até a próxima!